Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à aula da semana passada sobre patologias osteoarticulares. E a primeira patologia que a gente vai ver hoje é a artrite, que é uma inflamação de uma ou mais articulações, que pode gerar dor e rigidez e que geralmente pioram com a idade. Existem diferentes tipos de artrite, cada um com diferentes causas, incluindo desgaste das articulações, infecções, podendo ter também alguma doença subjacente. Os sintomas, eles geralmente incluem dor, inchaço, né, que é o edema, diminuição da amplitude de movimento e rigidez articular. Como a gente viu na aula de sistema imunológico, a artrite reumatoide, ela é uma doença causada, né, é uma doença autoimune, na verdade, de etiologia ainda desconhecida. Ela é caracterizada por poliartrite periférica e simétrica, ou seja, ela pode estar ocasionando várias articulações do organismo de forma assimétrica, de forma igual, e que pode levar à deformidade e destruição das articulações por erosão do osso e da cartilagem. Afeta principalmente mulheres, tá? Cerca de 2 vezes mais do que os homens, e a sua incidência ela aumenta com a idade. Em geral, acomete grandes e pequenas articulações em associação com manifestações sistêmicas, como rigidez matinal, fadiga e perda de peso. Quando envolve outros órgãos, a morbidade e a gravidade da doença são maiores, podendo diminuir a expectativa de vida de 5 a 10 anos. Os sintomas mais comuns são dor, edema, calor e vermelhidão, tá? Em qualquer articulação do corpo, sobretudo mãos e punhos. O comprometimento da coluna lombar e dorsal é muito raro, mas a coluna cervical é frequentemente envolvida. As articulações inflamadas provocam essa rigidez matinal, a fadiga e, com a progressão da doença, a destruição da cartilagem articular. E os pacientes eles podem desenvolver deformidades e incapacidade para a realização de suas atividades, tanto de vida diária como profissional. As deformidades mais comuns ocorrem em articulações periféricas, tá? Como, por exemplo, os dedos das mãos, que fica nesse formato de pescoço de cisne, como mostra essa imagem aí, o dedos em botoeira, dedos em desvio ulnar e haloxivalgo, tá? Que é aquele famoso joanete. A artrite gotosa é uma doença que pode ser definida como um tipo de artrite inflamatória pela deposição, ou seja, pelo acúmulo de cristais monourato, que a gente pode chamar também de cristais de urato, como mostra aí a figura. Devido ao aumento dos níveis de ácido úrico nas articulações, nos tecidos periarticulares, nos tecidos subcutâneos, podendo também apresentar nos rins. Então, a gota, gente, ela é uma doença inflamatória que vai acometer sobretudo as articulações e ocorre quando a taxa de ácido úrico no sangue está em níveis acima do normal, que a gente chama de hiperuricemia. O aumento nas taxas de ácido úrico no sangue pode ocorrer tanto pela produção excessiva quanto pela eliminação deficiente de alguma substância, tá? É importante saber que nem todas as pessoas que estiverem com a taxa de ácido úrico elevada vai desenvolver a gota. A maioria dos portadores de gota é composta por homens adultos com maior incidência entre 40 e 50 anos, e principalmente em indivíduos com sobrepeso ou obesos, que têm vida sedentária, que não são praticantes de atividade física e que geralmente consumem muita bebida alcoólica. As mulheres raramente desenvolvem gota antes da menopausa e geralmente têm mais de 60 anos de idade quando a gota aparece no seu organismo. Com o aumento da concentração do ácido úrico no sangue, ocorre a deposição de cristais nos tecidos, principalmente nas articulações. Geralmente, gente, as articulações das extremidades, tá? As mãos, os pés, os tornozelos. Eu já vi pacientes também com gota apresentando essa deposição de cristais
nos joelhos, tá? A gota é caracterizada principalmente e inicialmente por ataques recorrentes de uma artrite aguda, provocados pela precipitação nos espaços articulares desses cristais de ácido úrico, gerando esse edema, tá? Que a gente chama de tofo. O quadro clássico consiste em dor que frequentemente começa durante a madrugada e é intensa o suficiente para despertar o paciente durante o seu sono. E embora qualquer articulação possa ser afetada, sobretudo as mais afetadas, como eu já falei, são das extremidades e dos membros inferiores, tá? O dedão, no caso o hálux, ela é uma articulação frequentemente envolvida na primeira crise desse paciente com artrite gotosa. Além da dor, a articulação comumente vai se apresentar inflamada, tá? Com um processo inflamatório bem agudo. E é bem característico o calor, aquele rubor, né, que é a vermelhidão e o edema. E também pode haver a formação de cálculos, produzindo essas cólicas renais e depósitos de cristais de ácido úrico debaixo da pele, formando a protuberância, conforme mostra aí essa foto. E elas são bem localizadas, essas protuberâncias são bem localizadas mesmo nos dedos, cotovelos, joelhos, pés e em algum caso em orelhas também, que aí a gente vai chamar de tofos. Alguns fatores podem desencadear uma crise de gota em pessoas com ácido úrico elevado, né? No caso com hiperuricemias, que a gente chama, como a ingestão de álcool, como eu já falei, principalmente o vinho tinto e a cerveja, tá? Dieta rica em determinados tipos de alimentos, dietas ricas em purinas, porque a purina é uma substância que pode se transformar em ácido úrico no organismo humano, tá? Como, por exemplo, embutido, salsicha, presunto, bebida alcoólica, carne, fruto do mar, peixes mais gordurosos, como o bacalhau e o salmão. O tomate também pode ocasionar em excesso, aspargo, cogumelo, ervilha, couve-flor. Outras formas também de adquirir a artrite gotosa é o trauma físico, cirurgias, quimioterapias e o uso de alguns diuréticos. O diagnóstico da gota é feito, sobretudo, após uma história clínica bem feita, associada aos exames mostrando os níveis elevados de ácido úrico no sangue ou na urina, tá? Pode ser feito também a radiografia, além dessa dosagem do ácido úrico no sangue e na urina. Então, gente, em relação ao tratamento, é importante saber que não há cura definitiva para a gota. O tratamento ele vai ter como objetivo diminuir a dor e a inflamação nas crises agudas e ter, né, uma correlação com a hiperuricemia que está no sangue ou na urina. Como a gente já viu, a hiperuricemia é o aumento desse ácido úrico, com o objetivo de prevenir episódios futuros e evitar lesões mais graves nas articulações. É necessário evitar os fatores desencadeantes ou os fatores que vão propiciar a formação de ácido úrico, além de um aumento na ingestão de líquidos para otimizar a taxa do fluxo urinário. Então, é importante ingerir muita água durante o dia. A crise aguda de gota pode ser controlada com o uso de uma colchicina, tá? Anti-inflamatórios ou a associação de ambos, com alívio em geral após 2 horas da primeira dose. Essas medicações devem ser usadas sempre sob prescrição médica e com cautela em pacientes com insuficiência renal, pacientes hipertensos, pacientes com ulceração péptica ou gastrite. Medicações com o objetivo específico de diminuir os níveis de ácido úrico também devem ser iniciadas e mantidas a longo prazo, com o cuidado de se aguardar a resolução completa da crise aguda para o seu início. Quando a presença de tofos prejudica a função articular, a retirada cirúrgica também pode ser indicada.
É importante frisar que a gota não é uma doença incapacitante e, quando tratada adequadamente, não vai interferir na qualidade de vida do paciente. Então, aqui eu estou mostrando para vocês algumas recomendações que devem ser dadas para paciente diagnosticado com artrite gotosa. Então, deve-se evitar o consumo de frutos do mar, sardinha, miúdos como rim e fígado, o excesso de carne vermelha e pele de aves quando os níveis de ácido úrico estiverem muito altos, tá? Porque pode ser que o paciente ele desencadeie uma crise aguda. Então, sobre o tratamento, já paciente que já esteja fazendo tratamento da artrite gotosa, esses alimentos podem ser ingeridos desde que não sejam ingeridos com exagero, tá? O consumo de bebidas alcoólicas também devem ser feitos sem exageros, quando os níveis de ácido úrico estiverem bem controlados. Evitar uma dieta hipercalórica, tá? Justamente para prevenir que o paciente ele vire um paciente obeso. Então, é necessário ter uma dieta bem balanceada. Aumentar a ingestão de água. E sempre procurar o tratamento e o acompanhamento médico adequado, tá? Caso tenha alguma doença associada, como hipertensão, diabetes ou algum outro tipo de doença renal. A próxima patologia que a gente vai falar é a contusão, que ela se caracteriza por lesões causadas por algum trauma de objeto sobre o corpo, sem que isto cause ferida na pele. A estrutura agredida nem sempre vai apresentar lacerações no meio externo, tá? Geralmente é só internamente, mantendo assim a continuidade da estrutura tecidual onde sofreu a lesão. Comumente, a contusão ela pode ser associada a traumatismos de tecidos, como o músculo, o osso e demais estruturas moles do organismo, como o tendão, os meniscos. As contusões podem ser consideradas leves, moderadas ou graves. Quando se tratam de contusões musculares, pode-se afirmar que ocorrem de duas formas. Ela pode ocorrer de traumatismo indireto e de traumatismo direto. O traumatismo indireto ele vai ocorrer na ausência de contato e são observados em modalidades esportivas que exigem grande potência e realização de movimentos. Então, vai consistir em uma força de tração longitudinal sobre as estruturas musculares, determinando a ruptura de fibras musculares. As rupturas são classificadas conforme o número de fibras rompidas, podendo variar de um grau mínimo, que seria a ruptura muscular parcial, até um grau máximo, que seria a ruptura muscular total. O mecanismo de lesão indireto geralmente é observado quando há uma contração muscular de forma repentina ou abrupta, ao encontro de alguma resistência. O traumatismo direto ele é decorrente das situações de impacto, gerado durante as quedas ou com traumatismo de contato. O agente resistente se choca diretamente em relação à estrutura muscular. Independente da forma como ocorreu a contusão, pode-se identificar características a partir do trauma sofrido. São elas as petequias, a equimose e o hematoma, conforme a gente vê aí nessas três fotos. A equimose ela vai apresentar infiltração sanguínea na pele, com lesão superficial de capilares ao nível cutâneo e subcutâneo. Então, gente, desculpa, eu falei da equimose, tá? As petequias, elas vão apresentar pontos vermelhos na pele, com lesão muito superficial à estrutura da epiderme, como a gente vê aí nessa primeira foto. Então, as petequias, elas vão apresentar somente a nível epidérmico, com esses pontos vermelhos. A equimose, como eu já falei agora, ela vai apresentar uma infiltração um pouquinho mais profunda. Então, vai ter uma infiltração sanguínea, com lesão superficial capilar ao nível cutâneo e subcutâneo. Então, enquanto a petequia vai ser uma lesão a nível epidérmico, ou seja, a nível mais superficial, a equimose ela já vai atingir a derme e a hipoderme, tá?
O hematoma já é uma lesão mais profunda, já são esses roxos que aparecem na pele. Então, vai apresentar uma ruptura de um vaso de maior calibre, fazendo com que o sangue se acumule de forma mais localizada. Então, a gente tem 3 tipos de contusão, de aparecimento da contusão, podendo ser petequia, que é mais superficial, a equimose, que já vai aparecer essa vermelhidão, e o hematoma, que já vai atingir vasos de grande calibre, apresentando esse formato roxeado. As contusões, elas podem apresentar 3 tipos diferentes, sendo eles as contusões de tecidos moles, o hematoma muscular e a contusão óssea. A contusão de tecidos moles, elas vão ocasionar uma descoloração da pele, evitando assim que os vasos sanguíneos possam sangrar sobre a pele, sendo a contusão pequena e não localizada numa região potencialmente perigosa como a cabeça. A contusão de tecido mole, ela não requer nenhum tipo de tratamento específico, tá? Porque ela é uma contusão mais leve mesmo. O hematoma muscular vai ocorrer devido a lesões musculares, podendo apresentar nódulo perceptível no local lesionado. Nesse caso, podem vir a ocasionar cãibras, rigidez e dor considerável na área comprometida. A contusão óssea, ela é a contusão mais grave, tá? Ela é considerada do tipo mais grave, causando fortes dores e desconforto extremo. Devido à intensidade da dor, o paciente ele pode ter uma inibição do movimento. Então, quando ele movimenta, ele sente dor e ele acaba evitando, deixando aquela articulação mais em repouso, aquele membro mais em repouso. Então, ao passo que pode desencadear, tá, a possibilidade de uma ruptura ou uma fratura. Então, entende-se que a contusão óssea ela pode vir a comprometer a funcionalidade e a mobilidade daquele membro de forma temporária. As lesões musculares também podem ser classificadas em 4 graus, podendo ser variadas conforme o número de estrutura agredida e a forma como se apresentam após a lesão. Então, pode ser grau 1, 2, 3 e 4. Na grau 1, a lesão com rupturas de poucas fibras musculares e vai manter a estrutura da fáscia muscular, tá? Então, no grau 1, vão ser poucas fibras musculares atingidas e a fáscia muscular estará intacta. Na grau 2, vai ter uma lesão moderada com números de fibras rompidas, mantendo também a estrutura da fáscia muscular intacta. Na grau 3 já vai ser um pouco mais grave, então vai ter uma lesão de um grande número de fibras musculares e vai ser acompanhada de uma lesão parcial da fáscia muscular. Na grau 4, vai ter uma lesão completa da estrutura muscular e da fáscia, rompendo assim a junção músculo-tendinha. Os sintomas que o paciente pode apresentar podem ser observados logo após o trauma, diferenciando em alguns detalhes de outras lesões que podem apresentar sintomas semelhantes à contusão. Então, esses sintomas podem ser dor intensa, edema, rigidez, dificuldade de movimentar, diminuição de força, diminuição de mobilidade articular, podendo surgir também os hematomas, as equimoses, como a gente viu nos slides anteriores, e as petequias, né? As petequias, as equimoses e os hematomas. Os tratamentos para as contusões normalmente são direcionados para as condutas fisioterapêuticas mais convencionais, buscando promover analgesia, melhora da funcionalidade daquele membro, alongamento, um reforço muscular adequado, um treino proprioceptivo, uma terapia manual, liberação miofacial, dentre outras técnicas. Porém, também podem ser associadas condutas conservadoras, como a utilização de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Mas a gente sabe que é necessário enfatizar que o tratamento preventivo também deve ser realizado, a fim de que o paciente não esteja mais exposto, né, aos agentes que poderão vir a provocar novamente uma contusão. A próxima patologia que a gente vai ver é o estiramento e a distensão muscular.
O estiramento e distensão muscular acontecem quando o músculo se estica demais devido ao esforço excessivo para realizar determinada atividade, podendo levar à ruptura de fibras musculares do músculo ou do tendão envolvido. São as lesões ou as rupturas parciais ou totais da fibra muscular, mediante um alongamento excessivo do músculo acometido. A única diferença que existe entre a distensão e o estiramento muscular é o local onde ocorre a lesão. O estiramento muscular ele vai ocorrer nas fibras musculares vermelhas, que estão localizadas no meio do músculo. A distensão muscular ela vai ocorrer no tendão ou envolve a junção músculo-tendinha, tá? Conforme eu mostro aí nessa foto, que é bem próximo mesmo à articulação, tá? A junção músculo-tendinha é exatamente no local onde há a união entre o tendão e o músculo. Apesar de possuírem a mesma causa, o sintoma, a classificação e o tratamento, o estiramento e a distensão muscular não são exatamente sinônimos, visto que a gente já viu que elas ocorrem em locais diferentes, né? A distensão e o estiramento podem ser classificados de acordo com a gravidade da lesão, em grau 1, 2 e 3, conforme eu mostro aí nesse quadrinho. O grau 1 vai haver estiramento das fibras musculares ou tendinhas, mas não vai haver ruptura, tá? Então, a dor ela vai ser mais leve e o paciente ele pode se recuperar em mais ou menos uma semana. Na grau 2, vai haver uma pequena ruptura no músculo ou no tendão, o que causa dor mais forte a esse paciente, e a recuperação ocorre em média de 8 a 10 semanas. Na grau 3, ela vai ser caracterizada como uma ruptura total do músculo ou do tendão e vai ocasionar sintomas como dor intensa, inchaço, um calor, um rubor naquela região lesionada, e a recuperação ela pode variar de 6 meses a 1 ano. Esses dois tipos de lesão, eles vão ocorrer com mais frequência na musculatura interna, parte posterior ou anterior da coxa e nas panturrilhas, mas também pode acontecer nas costas, nos braços. E aí a gente vai ver as causas do estiramento e da distensão muscular, tá? A principal causa do estiramento e da distensão é o esforço excessivo para realizar a contração muscular, como nas corridas, no jogo de futebol, no vôlei, no basquete, tá? Além disso, pode ser ocasionada também por movimentos bruscos, esforço prolongado, fadiga muscular ou um equipamento na academia usado de forma inadequada. Para confirmar a ocorrência de um estiramento ou de uma distensão, pode ser feita uma ressonância magnética ou um ultrassom, tá? Além da avaliação dos sintomas pelo médico. O tratamento é feito com o uso de anti-inflamatórios, como Cataflam, feito pomada mesmo, spray. O ibuprofeno também é muito utilizado, além das sessões da fisioterapia para acelerar a recuperação desse paciente. É importante também ficar em repouso quando as dores começarem a surgir e realizar também compressas de água fria ou gelo de 3 a 4 vezes por dia. A luxação é o deslocamento de um ou mais ossos de uma articulação e acontece quando uma força atua direta ou indiretamente sobre o nosso corpo. Em termos mais técnicos, tá? Ela pode ser definida como a perda do contato articular, ou seja, a separação de dois ossos que costumam estar interligados através da cartilagem. Quando o deslocamento entre os ossos ele é parcial e alguma parte de cada superfície está em contato com a outra, a gente pode chamar isso de subluxação. Luxação ela pode ocorrer em dois tipos, completa ou incompleta. A completa é quando o osso vai sair totalmente da articulação, tá? Ela vai ser chamada completa aquela em que os ossos que constituem uma articulação, ela vai se desunir por completo. Na luxação incompleta, a gente pode chamar também de subluxação.
que eu já expliquei, né, no início da aula, no início, na verdade, desse slide da luxação, é quando vai ocorrer um deslocamento de osso de forma reduzida, onde os ossos não se separam completamente. Por mais que qualquer articulação esteja vulnerável a uma luxação, algumas partes do corpo, né, que a condição é mais recorrente, como o ombro, quadril, joelho, fêmur, cotovelo, tornozelos e dedos. Ainda não há muitos dados estatísticos sobre a ocorrência da luxação, mas alguns estudos eles apontam que a luxação no ombro é a mais comum, atingindo cerca de 1,5% a 2% na população em geral e 7% nos atletas. Então, só para resumir esse slide, a luxação completa é quando o osso ele vai sair totalmente da articulação e a incompleta, que a gente chama de subluxação, como eu falei no slide anterior, o osso ele não vai se separar completamente da sua articulação. As causas da luxação são várias, tá? Então, podem ser traumatismo direto ou indireto, queda, fratura, lesão congênita, frouxidão ligamentar, frouxidão capsular, uma musculatura também mais enfraquecida ou por algum tipo de doenças crônicas. Mas, independente de qual for a causa, a luxação pode causar algumas consequências em outras partes do corpo, como rompimento de tendões, que devem ser tratados posteriormente com a fisioterapia. Na maioria das vezes, quando a luxação acontece, você é capaz de identificar o deslocamento do osso no corpo. E, além disso, a dor ocorre tão imediatamente quanto ao deslocamento. O paciente relata uma dor insuportável. Mas há alguns outros sintomas que também podem ser interligados com a luxação, como perda de movimento, dor durante o movimento, dormência ao redor da área traumatizada e a sensação de formigamento. Apesar do exame clínico realizado pelo médico já ser determinante para o diagnóstico da luxação, ele não consegue ter uma precisão do local lesionado. Então, é necessário a realização de um raio-x para que se confirme essa luxação. Além dessa confirmação, o procedimento para identificar, o procedimento ele pode identificar também se houver ou não uma fratura junto com uma luxação, o que é muito comum, tá? Então, o médico ele pede um raio-x ou uma ressonância magnética para identificar se há algum outro trauma junto com a luxação. O tratamento para a luxação precisa ser impreterivelmente feito por um médico, tá? E eu vou explicar aqui o porquê. O processo ele é muito doloroso e baseia-se em reduzir a luxação, ou seja, recolocar o osso no local de origem. Na maioria das vezes, o paciente está sob efeito de analgésico ou com anestesia local durante o procedimento de redução. Dependendo do caso da luxação, ela pode demandar intervenção cirúrgica. Esse processo de realocação da articulação precisa ser feito quanto antes, pois quando se desloca, pode comprometer o suprimento sanguíneo do organismo. Após essa parte, é necessário que o paciente tenha a articulação enfaixada e imobilizada para ter uma melhor cicatrização e evitar outras possíveis luxações. Durante o tempo de recuperação, que varia de acordo com o grau da luxação, alguns medicamentos eles são prescritos pelo médico para que o paciente ele possa suportar a dor, como diclofenaco, ibuprofeno, o naproxeno, o paracetamol. E quando a articulação ela já está no nível de recuperação bem adequado, é recomendado que o paciente faça a fisioterapia, para que essa recuperação ela seja completa dos movimentos daquela articulação, daquele membro. Então, gente, antes de eu falar sobre a bursite, eu vou falar um pouquinho da bursa, tá? Visto que a bursite ela é uma inflamação da bursa. A bursa ela é uma bolsa cheia de fluidos que amortece uma área de fricção entre os tecidos, como o tendão e o osso. As bursas elas reduzem o atrito entre as partes móveis do corpo,
como as que ficam em torno das articulações do ombro, cotovelo, quadril, joelho e região adjacente ao tendão de Aquiles no calcanhar. O número pode variar, tá? A quantidade de búrsias no organismo do paciente ele pode variar, mas na maioria das pessoas, elas têm cerca de 160 búrsias em todo o corpo. Elas são revertidas com células especiais, chamadas de células sinoviais, que secretam um fluido rico em colágeno e proteína, tá? Que a gente chama de fluido sinovial. Esse fluido sinovial ele vai atuar como lubrificante daquela articulação, principalmente quando o corpo se mexe. Então, o líquido sinovial ele é produzido no movimento, tá? Então, quando essa búrsia está inflamada, a gente vai chamar de bursite. As causas mais comuns da bursite são movimentos repetitivos, tá? Por exemplo, arremessar uma bola repetidas vezes. Traumas, como por exemplo, ajoelhar-se por muito tempo ou bater o joelho ou uma articulação em determinado lugar. Infecções e afecções reumatoides já pré-existentes. O trauma, gente, que causam as bursites inflamatórias são devidos às lesões repetitivas ou impacto direto. A bursite ela pode ser crônica ou aguda quando ela é ocasionada por um trauma, tá? A bursite crônica, a causa mais comumente é o pequeno trauma que pode ocorrer na bursa, geralmente, tá? Do ombro ou de qualquer outra articulação do corpo. No caso da bursa do ombro, a gente chama de subdeltoide, tá? E ela vai ocasionar geralmente por movimentos repetitivos. Na bursite aguda, ocasionada por trauma, geralmente vai ser por um golpe direto, por um baque, tá? Que pode fazer com que o sangue vaze para a bursa. E isso vai ocasionar inflamação, vai ocasionar dor, vai ocasionar inchaço também. Quando a bursa é ocasionada por infecção, geralmente quando tem alguma bactéria envolvida. E as bactérias mais comuns durante esse processo de bursite séptica é a Staphylococcus aureus ou a Staphylococcus epidermicus, tá? Quando a bursite ela é causada por doenças reumatoides, as pessoas com certas doenças reumáticas, como a gota e pseudogotas, elas podem desenvolver depósitos de cristais na bursa, tá? O que vai gerar uma inflamação na bursa, levando à bursite. Outras causas também podem gerar a bursite, como má postura ou maneira de caminhar, estresse nos tecidos moles em decorrência de ossos ou articulações em posições erradas, alguns tipos de artrite, como eu já falei, e patologias relacionadas como artrite reumatoide, osteoartrose, a gota, doenças metabólicas como a diabetes e efeitos colaterais a determinados medicamentos. A bursite, ela pode ocasionar inflamação, sensibilidade daquela área afetada e dor, né, ao entorno da articulação, como nos tendões, ligamentos, no músculo. Algumas delas podem ocorrer sem aviso prévio durante dias ou mais e costumam ser resolvidas em repouso e durante o tratamento da fisioterapia também. Então, gente, as bursites, elas podem desaparecer com o tempo, tá? Em caso negativo, o médico irá concentrar-se na redução da dor e da inflamação e na preservação da mobilidade para prevenir a deficiência e a reincidência de uma possível bursite. Então, quem tem bursite pode ser encaminhado ao reumatologista, tá? Ou ao ortopedista e até mesmo ao fisioterapeuta. Então, existe um tratamento que a gente utiliza o seguinte anagrama, tá? É o pricing. O P, que é de proteção, que ele protege, a gente tem que proteger a bursa com invólucros, tá? Alcochoados, em especial as articulações mais próximas, tá? Proteger sempre a pele e as articulações que mais são afetadas, que a gente precisa proteger, são os cotovelos e os joelhos.
O R, que é de repouso, caso seja possível, deve manter essa articulação em repouso, deve manter a área afetada em repouso, deve-se escolher tipos alternativos de atividade física, então é necessário optar por algo que elimine movimentos dolorosos, tá? Nada pode ajudar se estiver machucando, se estiver ocasionando dor naquele paciente. O I, que é de ice, né, de gelo, o gelo vai ser muito eficaz na redução da inflamação e da dor. O C é de compressão e o E é de elevação. Ambos vão ser úteis, tá? Para comprimir a área, e a elevação também vai ajudar tanto no retorno venoso quanto na redução do edema. E a medicação, o M de medicação, é utilizado anti-inflamatórios, que também vão ser úteis na redução da inflamação e da dor. Então, gente, a fisioterapia para bursite, ela resumindo, né, a gente pode utilizar várias possibilidades. Dentre elas, tratamentos com calor e com frio, ultrassom, terapia com laser, mobilização dos tecidos moles ou das articulações, órteses ou aparelhos para alívio da pressão em braços e pernas. Um programa de exercícios personalizados é muito importante, tá? Eu gosto muito de indicar para o paciente, principalmente se ele for um paciente atleta, a hidroterapia, a natação, terapias com água, eu acho que tem um resultado bem bacana. Então, gente, a tendinite, ela trata-se de uma inflamação do tendão, tá? Que é uma estrutura composta por fibras resistentes, tecido conjuntivo, colágeno e um ligamento que une o músculo e o osso, tá? Os tendões são responsáveis por fixar toda essa estrutura ao osso e estão localizados nas regiões dobráveis, tá? Nas articulações. Graças aos tendões, é possível movimentar as mãos, os ombros, as pernas e outras regiões do corpo. A inflamação desse tendão causa muita dor e inchaço, tá? E pode ocorrer em qualquer região do corpo. Contudo, costuma aparecer principalmente no ombro, no cotovelo, no punho, no joelho e no tornozelo. Os tendões, eles auxiliam no processo de transmissão das forças dos músculos até os ossos. Por isso, eles estão submetidos à tração e a estresse mecânico mediante grande parte do tempo. Quando esse procedimento se dá de maneira intensa e repetida, pode levar a um quadro de fissuras, degenerações e inflamações do tendão. À medida que o corpo vai envelhecendo, os tendões começam a perder elasticidade, de modo que o risco de surgimento de tendinopatias se torne bem maior. Nesse sentido, a tendinite pode ter duas causas, mecânica e química. A mecânica ela é provocada devido à realização de movimentos e de esforço prolongado, contínuo e repetitivo sobre o tendão. A causa química acontece devido a fatores de reação bioquímica interna do corpo, como uma alimentação incorreta e a produção de liberação de substâncias tóxicas pelo organismo, além da falta da drenagem adequada, o que gera desidratação dos músculos e dos tendões. Sendo assim, a prática de exercícios físicos como corrida, basquete e vôlei são sobrecargas nos tendões e podem ocasionar uma tendinite. Além disso, os indivíduos que apresentam sobrepeso, obesidade ou têm uma musculatura enfraquecida e pouco trabalhada também pode desenvolver a tendinite com mais facilidade. A tendinite é por muitas vezes confundida com a artrite reumatoide devido à semelhança dos sintomas e das causas. Contudo, a diferença é facilmente percebida por meio de diagnóstico médico e após a realização de exames próprios, como a ultrassonografia e a radiografia. Existem situações que potencializam a probabilidade de surgimento da tendinite. São os chamados fatores de risco. Então, alguns deles são a falta de alongamento muscular que causa sobrecarga do tendão, o envelhecimento, porque os tendões eles vão perdendo a flexibilidade à medida que envelhecemos,
Isso os torna mais suscetível a surgimento de lesões. Doenças como diabetes, artrite reumatoide, postura inadequada, porque causa uma sobrecarga, um maior atrito e uma lesão dos tendões. O estresse, porque causa uma fadiga e contratura muscular, que muitas das vezes são involuntárias. As doenças autoimunes, então as células de defesa do organismo confundem os tendões como uma estrutura desconhecida e agem com o intuito de destruí-las. Movimentos repetitivos e esforço vigoroso, principalmente devido ao trabalho excessivo, e os praticantes de esporte, como corrida, tênis, natação, basquete, golfe, beisebol e etc. Desculpa. A tendinite apresenta diversas manifestações clínicas que variam conforme o grau de avanço da doença. É possível que a condição passe de leve para crônica, caso o paciente não trate a tendinite, né? Assim, os sintomas podem ter a duração de apenas alguns dias ou semanas, ou até mesmo perdurar por anos. Então, alguns sinais e sintomas são dor no tendão, que pode irradiar para a musculatura do entorno e que se torna mais forte conforme a área acometida ela vai sendo movimentada. Sensação de que o tendão está crepitando quando se move, inchaço na região afetada, vermelhidão e calor na área acometida, aparecimento de um caroço por toda a região do tendão, diminuição da força, atrofia da musculatura, em casos mais graves, né? E caso haja ruptura do tendão, é possível sentir uma abertura ao longo dessa linha. Então, gente, de qualquer forma, o quadro clínico e os sintomas específicos, eles vão variar conforme o tipo de tendão atingido. Assim, no caso da tendinopatia do manguito rotador, por exemplo, a pessoa sente uma dor profunda no ombro ao fazer movimentos com o braço. Por sua vez, na tendinopatia patelar, há uma dor intensa na região anterior do joelho, sempre que o indivíduo se levanta ou faz caminhadas. No caso do tendão de Aquiles, ocorre dor, inchaço e o engrossamento dessa estrutura. Então, a gente tem algumas opções de tratamento para tendinite, dentre eles o calor e o frio. Então, pode-se colocar uma bolsa com gelo ou água quente, vai depender do tempo que esse paciente ele já tem a tendinite, tá? Porque vai melhorar a dor e o inchaço no local acometido. Os analgésicos prescritos por médicos, injeções de corticoide e, claro, a nossa fisioterapia, tá? Então, o profissional fisioterapeuta ele pode manusear e aplicar várias condutas. A conduta da fisioterapia vai de acordo com o grau de lesão, o tipo de lesão e o tempo, tá? Que esse paciente está lesionado. O descanso, ele é muito importante, tá? Então, a área cometida pela tendinite, ela vai precisar de repouso e relaxamento. Então, nesse sentido, dar uma pausa nos hábitos que levaram ao problema é essencial para o tratamento surtir efeito. A sinovite é uma inflamação da membrana sinovial, um tecido que reverte a parte interna de algumas articulações. E por isso a sinovite ela pode acontecer no pé, no tornozelo, no joelho, no quadril, na mão, no punho, no cotovelo ou no ombro. Na sinovite, a membrana sinovial, que é responsável por produzir o líquido sinovial, fica mais espesso e surgem mais vasos sanguíneos, o que causa um sangramento dentro da articulação. Isso pode acontecer devido a um trauma, que pode ter sido uma queda ou um acidente, ou em alguns casos pode surgir como parte de uma doença como o reumatismo ou a gota, como a gente já viu. O uso excessivo, como pode acontecer durante um trabalho muito repetitivo em fábricas de montagem, por exemplo, não causa sinovite, mas pode agravar os seus sintomas. As sinovites elas podem ser classificadas pelo médico, ortopedista, ou pelo reumatologista, como sendo sinovite congênita, traumática, reumática ou infecciosa. Na congênita, ela vai ocorrer quando existe um pequeno tecido chamado plica,
que forma uma dobra dentro do joelho. Então, geralmente o paciente ele já nasce com essa má formação congênita, com essa sinovite congênita. A sinovite traumática ela vai ocorrer depois de uma queda, de um acidente, de uma torção, de uma fratura ou até mesmo após uma cirurgia. A sinovite reumatoide ela vai estar relacionada com a artrite reumatoide ou com doenças como a sinovite vilonodular pigmentada, sinovite cristalina, hemofilia ou a condromatose sinovial. A sinovite infecciosa ela vai ocorrer devido à presença de fungos ou bactérias dentro da articulação. A sinovite ainda pode ser classificada como sendo sinovite aguda, quando os sintomas surgiram há pouco tempo e estão relacionados com um acidente ou uma queda, e a sinovite crônica, quando os sintomas permanecem há mais de 12 semanas, estando relacionadas geralmente com doenças como a artrite reumatoide. A primeira opção de tratamento para uma sinovite é o repouso da articulação, e nem sempre é necessário imobilizar. Basta a pessoa ter o cuidado de não movimentar a articulação afetada, poupando assim o seu esforço. Quando fica comprovado que existe alteração do líquido sinovial, o médico ele pode fazer uma punção para retirar esse líquido comprometido, ajudando na recuperação mais rápida desse paciente. E para complementar o tratamento da sinovite, deve-se fazer sessões de fisioterapia, tá? Isso é muito importante. A fisioterapia ela pode ser realizada de 2 a 3 vezes por semana. E a gente pode utilizar a crioterapia, ultrassom, eletroestimulação, laser e ondas curtas. Então, vai depender sempre do nível de lesão desse paciente. Então, geralmente, na fase inicial da recuperação, são recomendados exercícios também, tá? E na fase, mas um exercício mais passivo. A gente sempre vai precisar avaliar o quadro de dor, o quadro de lesão desse paciente, amplitude de movimento. Então, fazer uma boa avaliação desse paciente é fundamental para traçar o objetivo e o plano de tratamento fisioterapêutico. Além da fisioterapia, outros tratamentos podem ser feitos também, como a utilização de medicamentos, pomadas anti-inflamatórias. Em casos mais graves, pode-se recorrer também a uma cirurgia chamada artroscopia, tá? Que é para retirar parte do tecido sinovial.